Pulverização eletrostática. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um trabalho científico realizado na Universidade Federal de Uberlândia, justamente para comprovar tudo aquilo que a gente já sabe no campo. Já sabe que o eletrostático é o melhor meio de pulverização, porque vai depositar muito mais que qualquer outro método convencional. Quando eu ligo o eletrostático, onde de fato eu trago a tecnologia eletrostática para uma aplicação, eu tenho aqui 1.421 nanogramas a 35 litros por hectare, e eu tenho 1.298 a 50 litros por hectare. Se eu adiciono carga eletrostática, eu praticamente quase dobro a minha deposição. Quando o sistema está ligado, está aqui eletrificando a gota e as gotas são atraídas para dentro da planta. Quando ele desliga o equipamento aqui, vê que as gotas perdem a carga elétrica, porque não está sendo gerado mais, então ela abandona a penetração na planta. Quando liga novamente, a planta atrai todas as gotas. A gente pode ver aqui dentro as gotas entrando. A gente vai entender que o eletrostático vai servir para qualquer tipo de máquina, seja ela máquina de fruta, seja ela autopropelido, como de grãos que a gente viu agora aqui, seja helicóptero, avião, drone, máquina de canhão. E no final de toda a história, o eletrostático é a aplicação muito superior. A gente vai entender o número que significa isso comparado ao eletrostático e uma aplicação convencional. Então, para a gente ter uma ideia aqui, a gente tem aqui um kit eletrostático da Travicar instalado aqui numa máquina autopropelido, e ele vai adaptado em cima do modelo já tradicional da máquina e faz a adição de uma carga elétrica bem na formação da gota. E a gota então vai sair da máquina, vai sair do pulverizador com uma carga elétrica e ele vai ser atraído diretamente para a planta. Como a gente pode ver, ele é um kit que ele é instalado diretamente na máquina e ele não precisa fazer alterações na máquina. Basicamente, ele vai ser ajustado aqui na posição do bico pulverizador. Então tu continua tendo a utilização do teu bico com todas as razões que tu queira fazer, e o eletrostático ele faz a adição uma carga elétrica diretamente na cera do bico. E aí a gota sai em formato de nuvem e vai direcionada diretamente para a planta. Quando ele desliga o equipamento aqui, você vê que as gotas perdem a carga elétrica, porque não está sendo gerado mais, então ela abandona a penetração na planta e só fica caindo por gravidade. Quando liga novamente, ele atrai, a planta atrai todas as gotas. A gente pode ver aqui dentro as gotas entrando, toda essa planta. Então comprova que o funcionamento da carga elétrica na formação da gota muda completamente a pulverização. Então esse aqui é só um vídeo demonstrativo para a gente começar a entender o que muda a aplicação eletrostática de uma convencional e quais são as características que a gente tem aqui no eletrostático. A gente vai ter, a primeira característica, são gotas individuais. Então a partir do momento que a gota é gerada e ela é eletrificada, cada gota vai até o final da operação dela, da vida dela, no tamanho original, ou seja, ela não vai se chocar com outra gota somando mais novas gotas. Ela vai sair e vai até a planta com o tamanho, com a formação individual dela. O que garante isso? Muito mais gotas disponíveis para fazer a penetração na planta, para fazer a cobertura da planta. Segunda ação do eletrostático, ele vai penetrar aqui na parte de baixo da folha, porque ele vai ter um efeito de nuvem e as gotas vão se penetrar em toda a parte do dossel, tanto na parte de baixo, do meio e no topo da planta, porque ela penetra dentro da cultura. Certo? E a terceira função do eletrostático, obviamente, é que as gotas não vão ficar em suspensão, elas são atraídas diretamente para a planta. Ela não vai esperar a gravidade levar ela até o alvo, ela vai ser puxada pelo alvo para fazer a cobertura de toda a planta. E o que é o mais importante aqui? A cobertura do eletrostático. A gente vai ver que sempre é uma cobertura muito homogênea. Toda aplicação, a nuvem separa as gotas e elas penetram nas plantas, completando toda a cobertura dela. Como a gente pode ver esse fruto aqui, totalmente pintadinho, não tem nada escorrido. Então isso é o diferencial de uma aplicação eletrostática. Mas o intuito desse vídeo aqui hoje é a gente falar desse trabalho, que é uma tese de mestrado do Rodrigo Marques. É um trabalho de 2018, na Universidade Federal de Uberlândia, aqui com o orientador o João Paulo Cunha, que é a sumidade na questão de aplicação. Então a gente tem aqui um trabalho exemplar para trazer a diferença do eletrostático e do não eletrostático, da aplicação convencional para eletrostática. E o que foi feito nesse trabalho que difere de outros trabalhos? Esse trabalho aqui tem uma particularidade, porque ele respeitou todos os quesitos técnicos de avaliação de uma aplicação eletrostática. Ou seja, quando a gente usa papel drussensível, a gente não vai conseguir colher toda a eficiência do eletrostático, porque o papel ele vai ter até um certo tamanho de gota e ele acumula água. Ele precisa de água para manchar um papel. E quando a gente tem uma gota que ela não vai se somar com outras, que ela não vai ter um acúmulo de água, eu não consigo identificar no papel drussensível toda essa gota que foi gerada pelo eletrostático. Então, quando a gente faz uma
análise química, usando o espectrofotômetro, a gente consegue pegar quimicamente, a gente adiciona um traçador na aplicação, aqui no caso foi azul brilhante, e posterior a essa aplicação se retira as folhas da cultura e faz a coleta desse traçador e a medição da quantidade desse traçador para comparar cada método de aplicação. Então, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a deposição de caldo na cultura do milho e conhecer a eficácia no controle químico da cigarrinha do milho, utilizando o sistema de pulverização eletrostático e diferentes taxas de aplicação comparado ao sistema de pulverização convencional. A cultura, então, a gente já sabe que é o milho. A gente pode ver aqui a área que foi utilizada para fazer esse trabalho. O que foi levado em consideração aqui? A gente pode tirar dessa primeira tabela aqui, ó. O que foi feito de trabalho? Foi utilizado sistema eletrostático ligado, sistema eletrostático desligado, ligado de novo, desligado e o sistema convencional. O que foi feito nele ligado? Então, foi feito eletrostático ligado com 35 litros, eletrostático desligado com 35 litros, o eletrostático ligado com 50 litros, eletrostático desligado com 50 litros e uma aplicação com a ponta convencional, aqui sem ter carga, em 100 litros por hectare. Então, o que a gente tem de diferença aqui? O que é o eletrostático desligado? Então, esse 35 litros é um convencional de 35 litros. Esse 50 desligado é um convencional de 50 e esse desligado no MAG 2 é um 100 litros convencional. Então, aqui a gente já está comparando eletrostático de fato com 35 litros por hectare e eletrostático com 50 litros por hectare. O restante, todos os demais 3 testes foram no modelo convencional porque não tinham carga elétrica, tá? Então foi realizado uma máquina nesse pulverizador aqui, tá? Como a gente pode ver, o kit eletrostático instalado. Então esse é um dos modelos de bicos que a gente tem também. E essa máquina aqui, o espectrofotômetro, que faz aqui a análise química dessa aplicação, tá? Então a gente vai utilizar uma máquina, vai colher as amostras que saiu da planta e vai dar os dados de análise química, não os dados de análise visual ou de análise de cobertura para o papel hidrossensível, nada disso. A gente vai utilizar o método correto de avaliar uma aplicação eletrostática. Por que eu digo correto? Porque a gente vai ter gotas finas, que talvez não sejam bem detectadas pelo papel hidrossensível, e aqui vai ser perfeitamente detectado. Então, o que se busca nesse trabalho aqui? Se busca o traçador químico que foi colocado. Então, aqui não está avaliando água, está avaliando o traçador químico, o remédio que foi utilizado. Então, nesse caso, se compara todas as aplicações com o mesmo percentual do remédio e se vai lá coletar para ver quanto que chegou do remédio de fato na planta, cobrindo partes aleatórias. Então, como a gente pode ver aqui, as plantas foram retiradas de maneira aleatória, passa numa outra máquina aqui, no medidor de área foliar, né, para identificar também toda a informação técnica. Um trabalho de mestrado, obviamente, com toda a precisão, com toda a informação, e ainda mais com o orientador que tem nesse trabalho. Foi feito todas as amostras. Então, tanto análise química foi feito, quanto uma análise também de amostra de cigarrinha também na planta, para ver a mortalidade, toda a parte de funcionamento. Então, o que tirou-se desse dado todo? O que se concluiu após todos os trabalhos realizados? O primeiro quadro aqui, deposição de calda de inseticida nas folhas superiores do milho em função do sistema eletrostático e da taxa de aplicação. Então, o que foi feito aqui? Foi feito, então, a aplicação convencional a 100 litros por hectare. Então, ele vai ter 873 gramas por centímetro quadrado, comparado com o eletrostático ligado em 35 litros, ligado em 50 litros, ele desligado em 35 litros e desligado em 50 litros. Então, aqui a gente está analisando a aplicação em folhas superiores do milho. Aquela história toda que a gente já ouve. O eletrostático só vai chegar na parte de cima. Então, vamos avaliar como que chega o eletrostático na parte de cima da planta, já que a tese que todo mundo fala é que só chega na parte de cima. Então, quanto que chega na parte de cima do eletrostático numa planta de milho nessa pulverização? O que a gente vai ter de dado aqui? Então, 100 litros por hectare, chegou 873 nanogramas por centímetro quadrado. Tá? Se a gente pegar o bico com 35 litros desligado, 875. Pô, que engraçado, deu muito parecido com o convencional aqui de 100 litros. 50 litros, 780, muito parecido também. Agora, qual é o número quando eu ligo o eletrostático? Quando de fato eu trago a tecnologia eletrostática para uma aplicação. Eu tenho aqui 1.421 nanogramas a 35 litros por hectare. E eu tenho 1.298 a 50 litros por hectare.
O que eu tiro desse gráfico aqui já de antemão? Se eu adiciono carga eletrostática, eu praticamente quase dobro a minha deposição. De qualquer análise que a gente vai fazer, o eletrostático é superior tanto em 35 litros de calda quanto em 50 litros de calda, comparado a qualquer método convencional a 100 litros ou métodos convencionais a 35 e a 50. Ter carga eletrostática quase que me dobra a minha capacidade aqui de deposição na parte superior do milho. A pergunta que fica, tá, mas e a parte de baixo do milho, como é que isso funciona? Porque eu sempre escutei que eletrostático não penetra na planta, não vai chegar na parte de baixo. Vamos analisar aqui então. A gente vem aqui para um dos pontos mais importantes para a gente tratar. A deposição de calda inseticida nas folhas inferiores do milho em função do sistema eletrostático e da taxa de aplicação. Aí a gente pode entender aqui, tá, mas quanto foi o convencional em 100 litros por hectare? 492 nanogramas por centímetro quadrado. Quanto que foi o bico, a ponta que a Travicar fabrica para colocar no eletrostático, porém desligado, de maneira convencional, 846. Então, a ponta da Travicar é melhor do que a ponta que foi utilizada aqui. Aqui a gente vai ter um número que quase que dobrou. Aí a gente vai ter uma outra aplicação com 50 litros, foi um pouco inferior aqui de 35 litros, mas igual foi superior ao convencional, de 100 litros por hectare. Agora, a grande diferença aqui está na questão do sistema eletrostático ligado. Quando se ligou o eletrostático, voltou a dar carga para a gota, a gente tem aqui em torno de 240% mais deposição na parte inferior do milho, comparado então o eletrostático ligado com 35 litros por hectare, contra convencional 100 litros por hectare. E aí se eu comparar o eletrostático ligado contra o bico Travicar desligado, eu vou ter praticamente o dobro de deposição. Hoje a gente vai dizer que esse trabalho aqui não é bom, mas aqui a gente acaba com qualquer discussão em relação à qualidade e à diferença de se utilizar um sistema eletrostático numa aplicação e de não se utilizar. A gente tem aqui uma eficiência muito superior, extremamente superior. E o segundo dado que é bem importante trazer aqui, vocês podem notar que todas as vezes que foi aplicado 35 litros por hectare, foi superior a qualquer outra vazão acima, ou seja, eu não preciso misturar água ao sistema eletrostático em grande volume para ter eficiência. Então, o sistema eletrostático é o meio mais eficaz e mais verde, é o sistema que trata a natureza de maneira correta, ou seja, eu não vou desperdiçar água, eu não vou desperdiçar os meios da natureza para fazer uma aplicação extremamente eficiente, muito mais eficiente, o dobro dele mesmo ligado e desligado, e aqui quase que 3 vezes mais, 240%, de um aumento na deposição no bacheiro do milho. Então, o que a gente tem nesse dado aqui? Uma comprovação que o eletrostático é o sistema absurdamente superior a qualquer outro meio de pulverização, porque a gente já está aqui comprovado por um trabalho de mestrado de 2018. E esse trabalho ele só comprova aquilo que a gente já sabe. A gente já tem esse dado, já acompanha no campo, já acompanha que o tratamento de aplicação é melhor, que a cobertura é mais eficiente, que o resultado é mais eficiente, só que os meios que o campo às vezes utiliza para avaliar a deposição do eletrostático não são condizentes com a tecnologia. Então, a gente não pode avaliar quantificação de gotas de eletrostático baseado em papel hidrossensível. Não dá para fazer isso. A gente pode ter uma noção de quantas gotas tem, a gente pode ter uma noção de deposição, mas se a gota que o eletrostático vai gerar, que o bico está sendo usado, ele gerar uma gota fina, o papel não vai marcar essas gotas finas porque elas não vão se somar com outras gotas para fazer a deposição. Então, eu vou dizer que uma tecnologia não é boa baseada numa análise errada. E aqui nesse trabalho foi feita uma análise extremamente correta, porque se usou uma análise química, ou seja, quanto do remédio chegou na planta, quanto do remédio chegou naquela amostra que foi tirada aleatória de vários testes realizados e tem essa informação aqui. O que eu garanto com isso? Que o sistema eletrostático é o sistema melhor que tem de aplicação, é o sistema mais eficiente e, acima de tudo, o mais orgânico de toda a história, porque utiliza muito menos água, utiliza muito menos recurso da natureza para fazer uma aplicação aqui absurdamente maior. Então aqui comprova-se que se eu aplicar convencional numa máquina de alto propelido para a cultura do milho, eu vou ser ineficiente se eu comparar com o eletrostático. E aí que método que a gente usa aqui? Análise química. Então esse trabalho é extremamente importante para a gente
acabar de uma vez por todas, é um trabalho já de 7 anos que já foi divulgado. Sempre é importante trazer ele e mostrar tecnicamente como é que isso funciona. E aí a gente entra na tabela 4 aqui, que fez uma análise da porcentagem de controle da cigarrinha do milho, uma primeira avaliação aqui de dois dias após a aplicação de inseticida com eletrostático em diferentes taxas. Então, a mesma coisa, eletrostático ligado 35, ligado 50, desligado 35, desligado 50 e o convencional a 100 litros por hectare. Então, qual foi o percentual de mortalidade? É claro aqui que a gente estava falando de cigarrinha, então vai ter que pegar o animal na planta, mas, de qualquer maneira, o trabalho abordou essa parte também. Quimicamente já está comprovado. Vamos olhar aqui a análise da cigarrinha. Então, a gente vai ter aqui, com o sistema eletrostático ligado, deu 55% de percentual de controle, muito parecido com os 50 litros, que em torno de 53%, porém, o convencional a 100 litros tinha 8% somente. Entendeu? Então, aqui que ele comprova quanto era o bico travicar desligado, 26 e 24. Então, a 100 litros foi muito inferior, com 2 dias de aplicação. Então, de novo, o eletrostático aqui dobrou o próprio bico ligado e desligado e foi aqui 5, 6 vezes maior do que a aplicação convencional de 100 litros. Todos esses dados é bem importante salientar, foi tirado desse trabalho aqui, eu estou lendo o próprio trabalho aqui junto com vocês, e aqui a gente vai ter a porcentagem de controle da cigarrinha numa segunda avaliação, certo? Após a aplicação de inseticida no sistema. Então, quanto que a gente tinha aqui? Então, a gente lembra que a gente tinha aqui 8% no convencional, chegou a 31% de mortalidade. A gente tinha lá 55%, se eu não me engano, aqui no eletrostático ligado, a gente chegou em 78% de mortalidade. A 50 litros, 66%. Então, de novo, comprova, não precisa de alta vazão para ser eficiente, basta utilizar a tecnologia correta para se chegar na aplicação correta, na cobertura correta. E eu vou grifar de novo aqui, muita gente escuta de vários processos de aplicação, muitos deles culpam o próprio operador da máquina, culpam o próprio agricultor pela ineficiência da aplicação. Só que o que a gente bota como primeira ação a se fazer numa pulverização, conseguir cobrir o alvo. Então, independente da mistura que fez, de como fez, cobrir o alvo é uma obrigatoriedade. Se eu não cobrir, eu não vou tratar. E a gente prova aqui que cobrindo o alvo muito melhor, o tratamento é muito melhor. Então a gente está comparando aqui 31% de efetividade para 78%. Então é um número exorbitante, muito grande. Aqui a gente consegue entender todo esse trabalho, toda a eficiência que a gente tem. E a conclusão do trabalho, posso ler com vocês aqui, que a porção eletrostática 35, 50 litros por hectare proporcionou maior deposição de calda nas plantas do milho e maior controle químico da cigarrinha. Isso em comparação ao próprio sistema eletrostático desligado e a aplicação convencional de 100 litros por hectare. E a porção eletrostática possibilita a redução das taxas de aplicação, como a gente viu ali, de 50 para 35 litros, ou de 100 para 35 litros, com extrema eficiência, Então, reduzindo 3 vezes a relação utilizada nos sistemas convencionais, ou seja, eu vou ter um ganho na deposição de calda sem comprometer a eficácia biológica dos produtos e vou ser muito mais eficiente. Então, o que garante esse trabalho aqui, e é muito importante a gente deixar isso muito claro, a deposição de gotas de cobertura no bacheiro, nas folhas inferiores do milho, comparado aos métodos convencionais, comparado a uma aplicação de 100 litros por hectare, de 50 desligado, é absurdamente superior à aplicação com eletrostático. Então aqui a gente comprova e acaba por vez com qualquer discussão. Isso aqui é um dos trabalhos que tem a respeito dessa informação, a respeito da forma que faz. E aqui, vocês viram nos bicos ali, vocês viram que a utilização das pontas pode ser bico convencional, com adição de carga, pode ser o bico, a ponta específica da travicar, tanto faz. A eficiência da aplicação quando tu adiciona carga eletrostática muda radicalmente. Então, aqui a gente deixa para vocês esse trabalho todo aqui, esse trabalho de mestrado, e aqui deixa em discussão, obviamente, que a gente acaba com toda e qualquer falta de informação cruzada, informação que não é verídica, porque na prática a gente vê o eletrostático superior em qualquer outro meio de aplicação. Quando a gente vai medir com papel hidrossensível, a aplicação acaba mostrando números que não são confiáveis. Quando a gente vem para análise correta, que é a análise química, a gente acaba com qualquer análise e comprova por que no final o eletrostático foi muito melhor a lavoura aplicada com o eletrostático da lavoura não aplicada com o eletrostático. E aí cabe lembrar assim, se eu boto menos água na minha aplicação, eu vou estar cuidando muito mais da natureza. Segundo, eu vou estar gastando muito menos com
com estrutura para levar a água até a pulverização, para ser alimentado, um desperdício absurdo de água, ou seja, eu não preciso gastar dinheiro com isso, né, com toda essa logística. E em terceiro lugar, a baixa vazão está comprovada que é extremamente eficiente, muito mais do que a alta vazão. Então a gente tem aqui nesse trabalho uma série de análises distintas e todas elas comprovam que o sistema eletrostático é superior a qualquer outro método convencional de aplicação. E aí, deixando bem claro para vocês, pode ser por avião, por helicóptero, por drone, por autopropelido, por máquina axial de fruta, por canhão de pastagem, qualquer forma de aplicação. Adicionando carga eletrostática, Travicar, tu tem esse trabalho. Esse trabalho aqui foi feito usando o produto Travicar. Então esse que é o mais importante aqui. A Travicar fabrica o produto, tem uma longa, vamos dizer assim, anos de uso da tecnologia e tem um trabalho aqui. Esse aqui tem pelo menos 7 anos de trabalho feito, ou seja, faz 7 anos atrás, comprovando a eficiência da tecnologia. Tem muitos outros aqui no nosso site, que não mostrei para vocês, é só entrar ali e verificar. Tem uma série de trabalhos aqui também, de vários engenheiros agrônomos. E o que é o mais importante aqui que eu deixo para vocês é que quando tu ficar sabendo de uma tecnologia, quando alguém tentar te explicar uma tecnologia, tu tem que entender a fundo como ela funciona, porque senão a gente vai ter uma série de informações contraditórias. E o que é mais importante? Hoje a gente tem 3 métodos que a gente pode avaliar uma aplicação, né, no quesito gota, cobertura, né? A primeira avaliação que muito se utiliza é o papel hidrossensível. Ela não serve para avaliar e quantificar a qualidade do eletrostático, porque eu vou comparar ali só água. E o eletrostático a gente viu que quanto menos água, a gente tem uma deposição muito melhor, então eu vou trabalhar com gotas menores, vou trabalhar com menos água, então eu vou manchar menos no papel. Serve para ter uma avaliação, uma indicação básica? Serve. Serve para comparar e concluir? Não, não serve. Se a gente pegar o segundo método de aplicação, que vai ser com corante fluorescente, o mesmo utilizado aqui, nessas aplicações que a gente tem aqui, de novo, eu consigo quantificar quanto que depositou? Não consigo quantificar, mas eu consigo ver que depositou em tudo. Então, o que eu vou garantir aqui? Se com essa cobertura aqui eu não tratar uma doença, ou tiver, o problema não está na cobertura, o problema está em outros processos. O que garante o eletrostático? Cobrir a tua lavoura, cobrir a tua área. Então, a partir do momento que tu tem garantido que a cobertura está eficiente, extremamente eficiente, que a gente viu ali, chegou a 240% superior a um convencional, né, com muito mais água, com muito mais desperdício, muito mais gasto, eu posso ficar tranquilo com cobertura. Vou cuidar do químico, do remédio, para ver se eu estou acertando a dose, está tudo correto no restante da análise, porque o eletrostático já garantiu a cobertura. E o terceiro método, então, essa cobertura aqui, dá para ter uma análise visual? Dá para ter uma conclusão de gotas? Eu acredito que sim, no quesito de consigo ver por quase total a lavoura entrando com uma luz ultravioleta dentro da lavoura e vendo as gotas sendo depositadas, porém eu não posso contar, não dá para tirar o número disso aqui. Então o método que vai tirar o número é uma análise química com traçador, como foi feito nesse trabalho aqui, orientado pelo João Paulo Cunha, do Rodrigo Marques, e a gente consegue ter então uma análise de uma informação correta e conclusiva de quanto que chegou quimicamente, quanto foi a análise, e as máquinas leram tudo isso para nós. Então ali a gente sabe o traçador que foi utilizado, sabe a dose que foi utilizada e consegue quantificar para colocar essa informação. Então, trago para vocês aqui esse trabalho do eletrostático, isso aqui é um dos trabalhos, a gente vai falar muito mais desse trabalho aqui, mas para ter uma ideia no geral, por que o eletrostático é sim a melhor tecnologia de pulverização, e aqui comprovado com o trabalho que a gente acabou de apresentar.